Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples, e estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor devera sou teu servo, ó Senhor, devera sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva nesta linda e abençoada quarta-feira. Que as potentes mãos do sábio arquiteto venha sobre nós. E que este dia seja um dia de paz, de vitória, de muita produtividade, de muitos lucros espirituais. Que este seja um dia abençoado por Deus, um dia ungido por Deus, um dia movido pela presença do Espírito Santo, pela forte mão do Senhor. Que este dia seja um dia abençoado sempre. Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio para que esta água se transforme em remédio. Ponha também um pouquinho do azeite de oliveira, porque eu posso consagrar o azeite. Eu tenho autoridade espiritual para isso. Ponha também chave do carro, da casa, carteira de trabalho, papéis, documentos, protocolos, aquelas caixas com medicamento da família, forma. Abra o seu coração, porque o programa que está em seu receptor é o Bom Dia Espírito Santo. Estamos retransmitindo diretamente da Bahia para todo o Brasil. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos também pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Rádio Cultura da Bahia 100.7, pela Rádio Online
ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos por várias emissoras comunitárias e online, falando para todo o Brasil. Programa Bom Dia Espírito Santo é mais do que uma live. É uma retransmissão de um programa que já está no ar há 41 anos. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Que Deus seja louvado. Eu sei que muita gente agora está me ouvindo em casa, em sua cama ainda, outros estão me ouvindo e me assistindo também, no ônibus, no metrô, no trem, no ferryboat, no carro particular indo para o trabalho, em uma plataforma de petróleo, em um barco de pescaria, em uma casa de farinhas, pessoas que já estão trabalhando em uma panificadora, no carro, no táxi, no Uber. Aumente o volume do seu rádio. Se você puder colocar o seu celular, conectar com o seu televisor para a família, faça isso para que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Porque em pleno século XXI, Deus ainda usa homens para abençoar a outros homens. Coloque aí o copo com água, um pouquinho do azeite para consagração. Fique conosco, porque hoje é quarta-feira, hoje é dia 9, na numerologia bíblica, 9 representa o Espírito Santo, os 9 dons do Espírito, e hoje é um grande dia para nós, porque 8 horas da manhã, daqui a pouco, já são 5 horas e 12 minutos, eu estou de pé desde 3h15 da manhã, e permanecerei de pé até 11 da noite, fazendo a obra de Deus com autoridade, unção e muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então fique conosco, tá bem? Hoje nós teremos 6 cultos, 3 ali na Catedral da Bênção, no coração de Salvador, e 3 na igreja sede, no bairro da Liberdade, a igreja sede, a número 1 de todas as igrejas Casas da Bênção Bahia. Então hoje é aquele dia de passarmos diante da arca na tenda. Hoje é dia de pegar a folha para colocar o pedido, o agradecimento e o pedido de oração também. Hoje é aquele dia especial também de receber o envelope para o voto anual. Hoje é dia de receber as ministrações de cura divina, libertação. Hoje é um dia forte. Deus abençoe. Pastora Catarina Carlos, diretamente de Juiz de Fora, já está conosco. Diaconisa Naná, Aidil Monteiro, Almira Silva, pode ir chegando, família linda do Espírito Santo, pode ir chegando para mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, pessoas me assistindo em plataforma de petróleo, em navios, em barco de pescaria. Ontem eu recebi o telefonema de um pescador e ele me disse: eu lhe encontrei em alto mar, missionário Daniel. Que bom, hein? Estamos falando também a pescadores, a marisqueiras. Sabe o que é marisqueira? São aquelas pessoas, mulheres que ficam, às vezes, na maré, mariscando, pegando frutos do mar para alimentar a família ou para o comércio. Deus abençoe as marisqueiras. Soraya Rodrigues já está conosco. Seja bem-vinda, Soraya Rodrigues. Muita gente me assistindo em Niterói. Ali em Itaboraí também, terra linda, Deus abençoe. A nossa pastora Ortília aí em Itaboraí, seu filho, pastor Gerson, sua nora, a Daniela, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pouso Alegre, Varginha, Três Pontas. Deus abençoe. Tatiane Moraes está assistindo. Seja bem-vinda, Moraes. Família Moraes. Gregório Alves de Moraes, será que é da família do meu amigo que já está com Jesus? Deus abençoe. Marta Machado de Deus, Diaconisa Naná, sejam todos bem-vindos, vocês aí do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte.
Deus abençoe. Espírito Santo também, Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo. É Bispo Daniel, amém, Tatiana Moraes. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe sempre. Maísa Freitas Rodrigues, Deus abençoe, família Rodrigues. Em nome de Jesus Cristo, ao povo de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Altamira, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí em Palmas, em Tocantins, ao povo de Cruzeiro do Sul, ao povo de Rondônia, Roraima. Tatiane Moraes, amém, 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 Tatiane. Tatiana, Deus abençoe, Tati. Toda Tatiana é Tati. Maria Eugênia, mulher forte da Avenida Peixe, serva de Deus, Canela de Fogo. Irmã Maria Eugênia, não é canela de fogo não, é uma tocha de fogo que comanda toda a sua bela e querida família e conhecidíssima na Avenida Peixe. Pregadora Rita de Cássia, peço oração por minha filha Silvia Cristina Lima, gravidez de risco, estarei orando, tá bem? Graças a Deus, pode ir chegando, povo lindo de Caruaru, de São Paulo também, Deus abençoe Bauru, Deus abençoe Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Deus abençoe Embu das Artes, Samuel Ribeiro, bom dia Bispo, bom dia Samu, Deus abençoe, sou obreira da Catedral Tatiana, tá bem Tati, Deus te abençoe, tá bem, porque daqui não dá para me ver bem quem são as pessoas. Lenice Oliveira, diaconisa Naná, amém, pode ir chegando, família linda, família que forma a maior corrente espiritual do rádio metropolitano da Bahia para o Brasil, do Brasil para a Europa, Ásia, África, Oceania. Deus abençoe. Vocês aí também na França nos assistindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Ontem pessoas ligaram, falaram com a nossa secretária, deixar o seu pedido de oração. Ivone Tássio já está conosco, Rita de Cássia também, Deus abençoe. Patrícia, que está nos assistindo aí na França, ontem ela comunicou comigo, dizendo, eu estou lhe assistindo, missionário. Edinalva Costa, paz, amada Tati. É isso aí, amada Tati. Mônica Santos, a nossa jornalista pela fé, ICB Dobrada, São Paulo, pastor Uziel Tássio, Deus abençoe. Aldacir Bento ontem ligou pedindo oração, jejum, e hoje é dia de oração, hoje é dia de jejum, toda quarta, sexta e domingo, há 41 anos que nós temos esta campanha de oração, de jejum, por isto que somos mais do que vencedores, porque cremos nos princípios, nas ordenâncias de batalha espiritual, tá bem? Ana Maria da Cruz Boaventura ligou para nós, Ana Maria Nascimento, Andresa Salles, Anésia de Santos França, Ariane Vitória dos Santos, Caroline Portugal, Cláudio Rodrigo Carvalho, Daniela da Cruz, Daniela do Rosário, Doandira Ferreira, Dilceia Pinto, Eduardo Alonso, Eliette Araújo, Elisângela da Silva Ramos, Erasmo Rodrigues, Esther Maria, Elvira Maria de Souza, Evandro Figueiredo, Everaldina de Souza, família Rosário, José Juarez Correia, Juliette Barreto, Sueli Silva, também já está conosco, até que enfim ela apareceu na Catedral domingo, junto com a sua irmã, a pastora. Sueli, Deus te abençoe. Até que enfim, hein? Sua irmã lhe arrastou para a Catedral. Deus te abençoe, filha. Sabe que o seu lugar é na Catedral ou na sede. Você sabe disso. Juliette Barreto, Letícia Valéria, Luci Portugal, Maísa Portugal, Núbia Aurélio e família, Raíssa Santos, Silvia Ribeiro, Soraya Rodrigues, Tereza do Barbalho, Ubiratã de Jesus, Vanessa Cerqueira, Velina do Rosário. Deus abençoe. Pessoas que ligaram ontem pedindo oração,
pode mandar para mim uma mensagem digitada, 99186232. Subirei ao altar de Deus hoje pela manhã, à tarde e à noite e levarei o seu pedido de oração. 99186232. O código de Salvador é 71, o código do Brasil é 55, se não me engano. Vocês de outros países podem mandar uma mensagem para mim, tá bem? Código do Brasil 55, de Salvador 71, o telefone é 99186232. Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nalva Ferreira já está conosco, Creuza Santana, Eliane Brito. Pode continuar mandando mensagens, pode colocar aí no rodapé do Facebook também o seu testemunho do destravamento, da cura divina, da libertação. Conte a bênção, irmão. Como dizia o saudoso missionário Davi Miranda, conte a bênção, irmão. É isto aí. E o lugar certo de contar a bênção, viu, Isa Caroline? É na casa da bênção. Conta a bênção é na casa da bênção. Então conta a bênção, irmão, porque este programa é um programa da Igreja Casa da Bênção da Bahia para o Brasil, com o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Entre em minha página no Facebook, tá bem? Está aberta ao público. Bispo Daniel, sente falta da ovelha desgarrada. Edinalva fala ali alguma coisa, não deu para ler. Soraya Rodrigues manda para mim ali um passarinho cantando ao lado do rádio. Isis Caroline, Deus abençoe. Elenir Brandão, Deus abençoe. Deus abençoe. Então hoje é um dia poderoso, hoje é quarta-feira. E o sinônimo de quarta-feira para nós é distribuição do óleo, cirurgia divina. Às vezes você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um tumor, um cisto, uma hérnia, uma enfermidade para a morte, mas a última palavra para nós não é da ciência. Nós amamos a ciência, nós consideramos e respeitamos a ciência, porque a ciência também é de Deus. Mas a última palavra para nós é a palavra de Deus, tá bem? Temos que testemunhar para glorificar o Rei. É isto aí, Edinaldo. Eunice, eu já cheguei, estou assistindo, bem-vinda. Seja bem-vinda, Canela. Vá fazendo aí o café e ouvindo Bom Dia Espírito Santo. Dalva Rodrigues, Bom Dia Espírito Santo. Marta Machado de Deus, Almira Silva, hoje é quarta-feira, dia de jejum e oração para vencer todas as tribulações, é isto aí. Genilda Santana, Marta Machado, Deus, de Deus, amém, ainda bem que é de Deus, né? Deus abençoe. Então a última palavra para nós não é da ciência, é de Deus. Jair Francisco já está conosco, uma ótima quarta-feira para todos nós. Sim, Jair, Deus abençoe. Jair agora está em alta, né? Jair Bolsonaro, Jair de Oliveira, Jair agora está em alta. Deus ajude que continue em alta, não é? Mônica Vilar, bom dia Espírito Santo, bom dia Mônica, bom dia para você, para o Newton, para o seu príncipe também, seu bebezão, não é? Pregadora Rita de Cássia, amém. Maria Luísa, Deus abençoe. Então, quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um tumor, um nódulo, uma depressão, uma leucemia, uma enfermidade para a morte. Vem estar conosco hoje, quarta-feira, ou nesta sexta, dia 11, porque o domingo é Santa Ceia. E eu estarei distribuindo. Marinês Linhares, diretamente da minha querida Caruaru, já está conosco, lá da Rua Preta, uma das ruas comerciais mais importantes da bela Caruaru. Deus abençoe, Marinês. Seja bem-vinda, sempre o povo de Caruaru. Genilda Santana também já está conosco. Então hoje é um dia poderoso, mas domingo eu quero entregar para todo o povo a folhinha ali na sede,
E hoje também na catedral, porque domingo eu distribuí apenas 600 folhinhas na catedral, e ainda temos lá 400 folhinhas para distribuir hoje na catedral. Atenção, povo de Deus! Hoje na catedral eu quero entregar as folhinhas que sobraram, tá bem? E na sede domingo, sei que na sede domingo, as 1000 folhinhas ungidas com a unção dos 1000 serão poucas para o povão ali da Liberdade. Deus já me deu a mensagem para pregar domingo ali na sede. Estarei falando sobre o maior de todos os votos. Quando Abraão deu o seu Isaque no altar. Isto é forte. O Isaque no altar. O maior voto. Ele não pensou 2 vezes. Deus pediu e ele disse: eis-me aqui, toma o meu Isaque. Mas ele acreditava que Deus iria lhe dar uma multidão como estrelas no céu e areia na terra, mas Deus queria apenas provar a fé daquele homem. E ele passou na prova de fogo. Ele deu o seu Isaque. E às vezes nós temos que dar o nosso Isaque, oferecer como voto, como oferta, aquilo que nós mais amamos e entregamos nas mãos do Senhor. Seja em oração, em jejum, em espécie, em dinheiro, seja naquilo que Deus mover, o nosso Isaque no altar. É tempo de apresentar o nosso Isaque perante Deus, tá bem? O voto anual para que 2021 seja para nós um ano de prosperidade espiritual. A maior prosperidade do homem e da mulher é a prosperidade espiritual. As demais coisas serão acrescentadas, viu, Tatiane Moraes? Viu, Edivalda, Edinalva Costa, Suca Pereira? Deus abençoe. Deus abençoe. Cotidiana Boal, já conosco diretamente da França. Temos muita gente nos ouvindo na França. Deus abençoe. Estou ligada e ativada no Face e no rádio, para a glória de Deus. A Almira está dizendo ali, está ligada no Face, está ligada no rádio. Isis Caroline também já está conosco, o Diogo também já está conosco diretamente de São Paulo. Então, domingo nós queremos entregar as folhinhas ali na nossa sede no bairro da Liberdade, a Santa Ceia, última do ano, dia 13, a entrega da folhinha ungida com a unção dos 1000. É algo muito forte de Deus. Eu já não estou aqui preocupado aonde colocar tanta gente domingo. Os que chegarem primeiro ficarão no templo. Os que chegarem lá pelas 8h30 ficarão no salão 2, ou no salão 3, ou no salão 4, porque nós temos muitos salões e espaços, ou no salão 5. Na sede nós temos o templo, temos o salão 2, temos o salão 3, temos o salão 4 e ainda tem o 5. Aí as pessoas vão chegando e a gente vai separando o povo para os auditórios. Pastores e pastoras é o que não faltam para estar ali ministrando sobre o povo. Os que chegarem primeiro ficam no templo comigo. Os que chegarem depois, cada um vai pegar o seu caminho para outro salão. Aí tem gente que quer ficar no templo maior, mas nós temos que obedecer às autoridades sanitárias para que não tenha nenhum problema. Todo mundo com máscara limpa, viu, Soraya Rodrigues? Essa Soraya é índia, ainda vai ser cacica. Deus abençoe. Cacica Soraya, isso aí. Deus abençoe, Soraya Rodrigues.
Valdeli Neuto já está conosco. Por onde andava você que não apareceu nem ontem, nem antes de ontem, Valdeli? Deus te abençoe, filha. Eunice Salles já está conosco. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Soraya é índia, lá de Gandu. Mas esta índia ainda vai ser cacica. Deus abençoe. Ela está mandando ali para mim um ursinho. É isto aí. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, antes de meditarmos na santa palavra de Deus, Alexandra Miller Oliveira e Marinês já está conosco. Vamos ouvir esta bela canção. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou Moisés e como Ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu dele seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu dele seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. Como é bom levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Hoje eu levantei, era 3h15, e pude olhar para o céu e dizer bom dia, Espírito Santo. Sei que nós teremos um dia de muito trabalho espiritual. Ministração com a imposição de mãos, cura divina, salvação de almas. Chegará final do dia com os braços doendo de tanto segurar pessoas endemoniadas e ministrar sobre o povo. Hoje são 6 cultos, todo o povo passando diante da arca na tenda, recebendo a folha para o pedido de oração e os projetos, o envelope do voto. Hoje é um dia de falarmos do voto. Hoje é dia de lembrar do voto de Abraão, nosso pai na fé, que não negou seu único filho, a quem ele amava, seu filho a quem ele amava. Quando Deus falou para ele e pediu o filho em sacrifício. Por isso que Abraão é um tipologia de Deus,
Jesus mesmo contou uma parábola e ele viu Lázaro no seio de Abraão, representando Deus. Então, Abraão não negou o filho, Isaque. E às vezes Deus pede o seu Isaque também. Uma oferta de sacrifício, voto, agora no fim do ano. Tá bem? O seu Isaque. Olha, e a Bíblia Sagrada está aberta, já são 5h37. Estamos em cadeia para todo o Brasil pela ICBRN Rio Grande do Norte, Rádio Cultura, Rádio Cruzeiro, várias rádios online. Estamos pelo site cruzeiroam.com.br, pelos aplicativos RádioNet, cobrindo todo o território nacional, do Iapoque ao Chuí. Salmo 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Olha o tema deste salmo. Amor e gratidão. Deus procura os fiéis da terra, rapaz. E que ele acha em nós a semente da fidelidade. Que ele encontre em nós o que ele está procurando. Fidelidade. Porque a terra está cheia de ingratos, de profanos e de blasfemadores. Principalmente neste período do princípio das dores. Como escreveu Paulo a Timóteo. Foi escrito lá pelo ano de 76, e já havia homens amantes de si mesmo. Mas a Bíblia está falando que Deus procura os fiéis da terra. Nem todos são fiéis, mas ele encontra no meio da multidão alguém que tem o coração capaz de amar e de reconhecer e de ser grato a Deus por tudo. E Davi era um homem grato a Deus. Ele chegou a dizer: eu não me esquecerei de nenhum de seus benefícios. E ele não esqueceu. Uma vez ele quis esquecer e Deus falou: lembra de onde eu te tirei, rapaz. De detrás das malhadas, e te fiz rei. Eu te fiz rei sobre o meu povo. Então, Deus procura pessoas que têm gratidão. Só faz voto diante de Deus no altar quem é grato, quem é fiel, quem tem a semente do Espírito, quem ama a Deus. O avarento, o ganancioso não faz voto. O bode não faz voto. Mas a ovelha faz. E ela produz ovelhinhas 2 vezes por ano. Ela produz leite, lã. A ovelha é ovelha, rapaz. E que sejamos ovelha sempre do aprisco do Senhor. Então, amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Grato pela salvação. Nós merecíamos, era fogo e enxofre. Mas pela misericórdia, ele levou sobre si e nos deu o direito de um dia estar com ele na glória para sempre. Olha como o salmista diz aqui no Salmo 116. Amo ao Senhor. Ele está declarando o amor pelas coisas de Deus. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele ouviu, ele atendeu a minha voz, viu, Janete Gomes? E a minha súplica. Ele ouviu e ele ouve,
porque os ouvidos do Senhor, profetizou Isaías, que não estão tampados, estão abertos para ouvir o nosso clamor. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, ele baixou para me ouvir. Ele desceu porque ele ouviu. Ele inclinou porque ele ouviu. Ele não ouve qualquer voz. O Espírito Santo ouve a voz da alma. Não é a voz da arrogância ou da soberba, ou da vaidade ou da avareza. Ele ouve a voz da alma. E ele conhece a nossa alma, as nossas emoções. Porque inclinou para mim seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha o voto que Davi fez. Eu vou invocar a Deus, eu vou clamar a Deus, enquanto eu viver. Viu, Janete Gomes? Aí no versículo 3 ele fala assim: cordéis da morte me cercaram. Sabe o que é cordéis? Cordas, barbantes, amarrios, algemas, prisões. Cordéis da morte me cercaram. Olha que confissão. Olha o que ele estava enfrentando, viu, Isabela Marques? Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Misericórdia. Encontrei aperto e tristeza. Olha que vale estava vivendo o salmista. Cordas da morte enrolando sobre ele, angústias do inferno, aperto e tristeza. Quem sabe você também, que me ouve, está passando por isso, hein? Clama a Deus, e ele vai inclinar, e ele vai te ouvir, e ele vai te ajudar também. Ouviu? Aí depois que ele confessa estas coisas, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Ele pediu livramento, ele pediu ajuda, e Deus o ajudou. No término deste salmo, nós vamos ver a ajuda de Deus. Hoje não tem mais Davi, mas você está aí, talvez sendo amarrado por cordas de morte, aperto e tristeza, angústia do inferno. Às vezes a sua vida virou um inferno, mas é só você clamar, estar na igreja, fazer um voto, e este inferno irá desaparecer da sua vida. Será que você entende o que eu falo? Porque às vezes eu falo no campo espiritual, você entende no campo acadêmico ou científico, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espiritual é espiritual, físico é físico. Conhecimento acadêmico é um, fé é outra coisa. Remove montanhas. Conhecimento acadêmico amontoa pedras mais altas na montanha de dúvida. A letra mata às vezes, o espírito vivifica. Agora vejam o versículo 5 do Salmo 116. Piedoso é o Senhor justo, piedoso é o Senhor e justo. Ponto e vírgula. Viu, Cacá Pessoa? O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples, simplicidade. Olha quem Deus guarda, ao simples. Ele dá graça aos humildes. Ele revela aos pequeninos.
Ele gosta dos simples, dos humildes e dos pequeninos. Simples, humilde e pequeninos. Aqueles que são dependentes e carentes de Deus ontem, hoje e amanhã. Agora vejam, o Senhor guarda o simples, estava abatido, mas ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, ao descanso nos braços de Deus, pois o Senhor te fez bem, porque Ele é Pai, Ele não faz mal, Ele faz bem. Até a vara e o cajado de Deus sobre nós é para o bem. Até o sabão do lavadeiro, a espada é para o bem, porque Ele é Pai de amor. Deus não é boiadeiro, Ele é supremo pastor, Ele é Pai. Aí alguém uma vez falou assim: eu estou com esta ferida na perna porque eu desobedeci a Deus. E Deus pôs essa ferida na minha perna. Quem pôs a ferida na sua perna foi o Omolu, o diabo. Foi Deus não. Qual pai que se o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Qual pai que se o filho lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra, uma serpente? Isto não é pai, é endemoniado. O pai, ele é pai. E Deus, ele é pai e ele é mãe. El Shaddai. E ele é também Jeová Jiré. Que é Jeová Jiré, missionário? O Deus provedor. Deus proverá. Foi o que Abraão falou para Isaque. Deus proverá. Jeová Jiré, o Deus provedor, diante do voto, diante do altar de Deus. Jeová Jiré, Deus provedor. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Olha que coisa linda. Só um pai mesmo, uma mãe, né? A alma da morte, morte espiritual ou física prematura. Os olhos de lágrimas, para de chorar. E os pés da queda, para de tropeçar. Porque Ele enxuga as lágrimas, Ele livra da morte, e Ele nos protege das quedas. Viu, Maria de Lourdes? Seja bem-vinda, Eunice, Cacá. Sejam bem-vindos à família linda das manhãs com o Espírito Santo. Manuel Bispo, Deus te abençoe, Canela. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Olha que palavra linda. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Esteve, mas não estava mais, porque Deus o ajudou. Eu dizia na minha precipitação, no meu afobamento, na minha pressa, na minha agonia. Eu dizia na minha precipitação. Olha o que ele dizia, o salmista: todo homem é mentira. Ainda bem que ele reconheceu que foi na precipitação dele. Que todo homem era mentiroso. Que darei eu ao Senhor todos os benefícios que me tem feito? O salmista faz uma pergunta a si mesmo. Que darei eu? Que eu tenho para dar ao Senhor todos os dias da minha vida? Pelos benefícios que Ele tem feito, que darei eu?
o máximo que eu der para mim ainda não é nada daquilo que ele fez por mim? O salmista estava dizendo assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ele fala aqui do cálice da bênção, do cálice da salvação, do cálice do livramento. Agora o versículo de número 14 do Salmo 116. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o povo, na igreja, pagarei os meus votos. Tem gente que quebra os seus votos. Sabe por que Sansão perdeu os olhos? Foram furados seus olhos e transformou em um burro de carga. Foi trabalhar numa olaria, amassando barro para os inimigos. Porque Deus falhou com Sansão? Não. Porque Sansão quebrou o voto, os votos de Nazireu. Porque a lei do nazireato é uma lei de princípios de Deus. Não podia tocar em mortos e ele tocou. Não podia procurar mulher estranha e ele procurou, de outra tribo. Não podia embriagar e ele embriagou. Não podia confessar porque seus cabelos eram longos e ele confessou. Então Sansão perdeu os olhos, perdeu a liberdade, porque quebrou o voto. Vê se João Batista quebrou os votos. Ele morreu por causa da fidelidade. Veja se Jesus, que era nazireu, também quebrou votos. Vê se Samuel quebrou votos. Moisés, vê se Moisés quebrou votos. Fizeram votos e foram até o fim, custe o que custar. E quantas pessoas que quebram os votos que fazem nas águas batismais, quebra o voto diante do cálice da Santa Ceia, quebra os votos diante do altar perante o ministro na hora do enlace matrimonial. Voto quebrado é aliança partida. Por isso que Deus gosta de fiéis, rapaz, que faz o voto e vai até o fim. E Deus gosta também de quem faz o voto, rapaz. Cabra macho, mulher que honra a saia, voto diante de Deus. Nada me separará do amor de Cristo, nem a altura e nem a profundidade. Tem gente que quando está na profundidade é crente. Quando vai para a altura, posições, abandona a igreja, abandona Jesus. Os nossos votos têm que ser na altura ou na profundidade. Na nudez ou na fome. Geladeira cheia ou vazia. Guarda-roupa novo ou velho. Conta bancária alta ou sem nada. Voto. Deus gosta de voto. Deus honra aqueles que fazem votos. Por isso que ele abençoou Abraão. Por isso que ele abençoou Ana, Elcana, Moisés, Davi, Moisés.
o povo da igreja primitiva. Por isso que ele falou para Daniel: e tu, Daniel, vai até o fim, não tropece não. Voto. Faça um voto a Deus. Deus quer que você faça um voto. Pelo seu marido, que é um adúltero, um prostituto, um beberrão. Pela sua filha, que é uma perdida. Pelo seu filho, que está no mundo do crime e das drogas. Pela compra de um imóvel. Pela saúde. Esta doença que está agarrada no seu corpo, que não sai nem a poder de antibióticos. Faça um voto e cumpra seu voto. É tempo de fazermos votos, porque termina um ano e começa o ano da Santíssima Trindade agora, 2021, 3 vezes 7, 21. Abraão fez um voto. Deus pediu e ele fez. De dar o filho dele, o único que ele amava. Ele tinha Ismael? Tinha. Mas ele amava era Isaque. Por causa da promessa que ele tinha. E quando Deus pediu Isaque, qual é o Isaque da sua vida, hein? Ponha no altar uma oferta especial, um voto. Aí Deus vai te pôr na sua mente qual é o voto que você vai fazer. Não é o pastor que vai dizer o seu voto, o valor do voto. O que é o voto? É você. Aquilo que lhe custe peso. E que dói lá dentro. Davi, ele disse: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o povo. Ó, que coisa, rapaz. A congregação vai ver o meu voto. Está dizendo isso? Às vezes a sua vida não é destravada, porque você é avarento. Não faz votos com Deus, só quer os benefícios. Não quer investir nada na obra de Deus. O voto no altar. Se o Espírito Santo tocar em você, para você colocar o seu voto no altar do programa Bom Dia Espírito Santo, para continuarmos ganhando almas por estes continentes afora. É um voto abençoado. Almas é melhor do que templos majestosos. Jesus veio libertar as almas. A gente até constrói para termos o espaço para adorar a Deus. Mas ele quer mesmo é obra de evangelização. Tem muitos por aí que só estão na cadeira de Moisés recebendo os benefícios do evangelho, mas não evangeliza, não usa o cajado, poder da palavra. Então, se o Espírito Santo lhe mover, atentai-vos para você colocar o voto no altar do Bom Dia Espírito Santo, na nossa Catedral da Bênção, na sede, que vem em minhas mãos. Ou você que mora longe, missionário, eu quero fazer um voto, e este voto eu vou entregar em suas mãos, para que o meu voto transforme em almas. Pregue através da minha voz. Evangelize através da minha voz. Faça um voto. Se for em espécie, ou aquilo que você prometer a Deus, cumpra, ainda que lhe custe a pele, mas cumpra.
E não quebre seu voto. O Espírito Santo vai entrar em seu sono e vai te revelar o voto que você deve fazer neste fim de ano ou no início do ano. Talvez você esteja dizendo: eu quero colocar o meu voto no altar do Bom Dia Espírito Santo, que eu passei a amar e assistir. Amém. Seja feita a vontade de Deus em seu coração. Venha à catedral, venha à sede, ou pegue aí agora uma caneta que tenha tinta, viu? Escreva em uma folha de papel, ou na página da Bíblia, esta conta que eu vou lhe dar. Em minha página no Facebook, tem a conta no Banco Itaú, no nome da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Banco Itaú, conta no nome da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Mas tem esta outra conta que chega aqui em minhas mãos, e eu apresentarei na passagem de ano o seu voto a Deus. Eu posso apresentar, eu posso receber, porque Deus sabe aonde eu colocarei o seu voto. Banco Bradesco, escreva aí Bradesco. Se você não tem conta no Bradesco, você faz um TED ou um DOC, uma operação simples pelo celular, pelo computador ou lá na agência. TED ou DOC. É uma operação simples. Bradesco. Agência 232, dígito 1. Anotou o número da agência? 232, dígito 1. Conta corrente 78 792, dígito 2. Repito, Bradesco, agência 232, dígito 1, conta corrente 78 792, dígito 2. Aí chegar aqui em minhas mãos o seu voto, que vai transformar em almas preciosas para Jesus. Viu, pastora Virgínia Araújo? Faça seu voto para Deus destravar a sua vida. Talvez você nunca tenha feito um voto, e Deus está te pedindo o seu Isaac, para que as coisas possam fluir e você receber o que você precisa lá no âmago de sua alma. Palavra profética. É tempo de fazermos voto. Entregar o Isaac no altar de Deus. E crer que aquele Isaac irá transformar milhões de vezes mais em bênçãos, como pensava o nosso pai Abraão. Então Davi aqui ele fala: pagarei os meus votos, versículo 14 do Salmo 116. Pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Olha que coisa, rapaz. Ele queria pagar o voto público. Preciosa é a vista do Senhor. Olha o que ele fala aqui. Que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso quer dizer o quê? Daqui nós não vamos levar nada, rapaz. Tem gente que é pego no material, pego no material, pego no material. Nós temos que ser pegos no espiritual, porque o espiritual é primeiro do que o material.
Espiritual, o material não herda o céu. Por isso que a pessoa tem que morrer para ressuscitar com corpo espiritual. Carne e sangue não herda a salvação. Por isso que nós temos que crucificar a carne com suas paixões. Jesus falou: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Sabe o que é cruz? Objeto de morte. Crucifique a carne, as suas paixões e as suas avarezas e ganâncias. E me siga como uma mulher espiritual, como um homem espiritual, preocupado com o futuro espiritual do Espírito que habita em nós, seres humanos. Tem gente que não entende nada que eu falo, mas quem é espiritual sente comunhão. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus tem prazer na morte dos seus servos. Deus tem prazer em levar mais um para o céu, mais 2, mais 3, mais 4. Não deveríamos nem chorar em funeral de cristãos ou de crentes, nem chorar. Deveria bater palma e soltar foguetes. Por quê? Porque mais um foi para a glória eterna ao lado de Jesus. Aí em funeral de crente é tanto choro. Ai. Eu quero ir, tem que aceitar Jesus para ir. Tanto choro, às vezes, em funeral de crente. Tem que bater palma, cantar hino, tocar violão. Porque mais um foi para o céu. Deus tem prazer na morte dos santos. Quando Deus me levar, eu não quero choro não, hein? Quero é palmas e louvor e corinho de fogo. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. É assim. Uma vez eu fui fazer um funeral de um obreiro. Eita, era tanta presepada de choração. É lógico que a gente sente. Porque só iremos vê-lo na glória um dia. A Bíblia está me falando aqui, ó. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia. O Senhor devera, sou teu servo. Olha o que ele fala. Filho da tua serva. A mãe de Davi era crente, rapaz. A mulher de quem? De Jessé. Jessé era crente. A mulher dele era crente. E tiveram um filho crente. Eita maravilha. Agora veja o versículo 17. Oferecer-te-ei votos de louvor. Sabe o que é voto de louvor? É o voto de gratidão. Oferta por mais um ano pela vida, voto de gratidão. Ou voto de cura, de milagre, de libertação. O que você precisa, fala com Deus e faça um voto. Não é comprando Deus, não, e nem comprando a bênção. É coração capaz de receber o que Ele quer e pode nos dar. Pagarei meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo. Oferecer-te-eis, votos de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor, olha o 18, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, público, diante do altar. Ele aqui ainda falava o que ele estava dando. Por ética, nós não falamos isso. Nos átrios da casa do Senhor, olha o versículo 19, nos átrios. Sabe o que é átrio? No altar da casa do Senhor.
nos átrios da casa do Senhor, dentro da casa de Deus, no meio de ti, ó igreja, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Quem sabe você nunca deu o seu Isaac no altar, nunca fez um voto, hein? Coisas que às vezes não custa nada, que está lhe sobrando, aí você dá. Mas aquilo que é dado com a alma, com preço, Deus recebe. Você é filha de Abraão, é filho de Abraão. Presente seu Isaac, seu voto. Voto para cura, libertação, destravamento. Voto. Deus ama pessoas que fazem votos. Voto pela cura, pela libertação. Abra o seu entendimento. Faça Deus levantar do trono em sua direção. Esta é uma oportunidade de fazermos um voto. Neste fim de ano, pela nossa família, para o destravamento, vida sentimental. Às vezes as pessoas preparam para tudo na vida, mas não prepara para a vitória. É idólatra, é avarento, serve a Mamon. E aí, não chega diante de Deus com louvor perfeito. Abraão ofereceu seu Isaac. Jeová ofereceu seu unigênito filho. Ana disse, me deres um filho, eu ponho ele no altar como oferta. Joquebede colocou o filho nas águas. Voto. Davi fez tanto voto. Salomão. Paulo fez votos. Todos os apóstolos fizeram a renúncia da vida para tornar obreiros de Deus. Voto de renunciar para ser usado como instrumento de Deus. Eu sei que Deus está marcando muita gente para neste fim de ano fazer um voto, entregar o seu Isaac diante do altar. Eu sei que quem é espiritual entende o que eu falo. Porque falo a um povo que crê e uns que blasfemam ou duvidam. Mas é assim mesmo o poder da fé. Para uns é loucura, mas para outros é o poder sobrenatural que remove montanhas e traz à existência o que não existe. Ser pentecostal. Qual foi o maior pentecostal que pisou nesta terra? Me respondam. Jesus, que veio trazer a mensagem pentecostal. Chamavam ele de louco, de Belzebu, de filho de prostituição. Mas ele era um pentecostal louco, sim. Ele cuspia na terra, fazia lodo, untava os olhos dos cegos, e o cego enxergava. Ele mandou abrir uma sepultura com um defunto fedorento, e mandou o defunto sair de lá, Lázaro.
Ele foi no funeral, falou, ela não está morta, ela está dormindo. Pentecostal doido, rapaz. Aí alguém me falou assim, o Daniel é doido. Pentecostal é isso, rapaz. Eliseu era pentecostal. Ele pega um prato, enche de sal e vai lá na nascente das águas e tira o veneno das águas. Elias era pentecostal. Ele desafia os profetas de Baal. E Deus desce fogo do céu e consome o holocausto. Ser pentecostal, ter língua de fogo, é incendiar a seara dos filisteus. Sansão era pentecostal, enquanto ele foi fiel. Quer ver outro pentecostal? João Batista tinha os dentes quebrados de tanto comer gafanhoto, porque não tinha restaurante no deserto. E a sociedade de Jerusalém subiam para ouvi-lo. E ele dizia, raça de cobras, estão fugindo de quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. O machado está posto na raiz das árvores. Produzir fruto bom. O pentecostal, ele é diferente, ele é chamado de doido. Quer ver um que era pentecostal? Moisés. Com um pedaço de pau ele bateu no mar e o mar abriu. Aquele mesmo pedaço de pau virou cobra. Por isso que eu digo, fariseus e escribas querem a cadeira de Moisés, mas não tem o cajado, não é pentecostal. As igrejas hoje não têm mais língua de fogo, nem revelação e nem visão. Usam hoje gelo seco, luz LED, pintam a igreja de cores que não convém, mas falta o poder do pentecostalismo. Não pregam mais o batismo com o Espírito Santo, nem cura, nem libertação. Jesus foi o maior pentecostal que já esteve na terra. Ele veio libertar cativos com a mensagem pentecostal. Primeiro milagre dele, ele pega a água e transforma em vinho, rapaz. Por isso que eu oro e profetizo que esta água agora é remédio. Sabe o que Jesus falou? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quer ver um outro pentecostal? Josué atravessa o rio. A hora que eles entraram, o rio parou, porque levavam a presença da glória através da arca. Onde estão as línguas de fogo para incendiar a seara dos filisteus? Sabe o que Jesus falou? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Por isso que a Bíblia diz, o espírito de Elias estava sobre João Batista. Não é o espírito do homem encarnado, não. A virtude que tinha Elias estava em João Batista. O espírito de Elias estava sobre Eliseu, rapaz. Olha que pentecostal era aquele careca, o Eliseu. Zombaram dele, riam dele, ele estendeu a mão, amaldiçoou, e aqueles 26, parece que é 26 mesmo, rapazes foram mortos por ursas que saíram do mato. Poder pentecostal que abre e fecha.
Aí os pentecostais viraram teólogos, psicólogos, analistas. Sociólogos. Aí a chama apagou. Aí tem que usar lâmpadas LED, gelo seco, para dizer que é a fumaça do Espírito. Ah, veja só. Para enfrentar o mundo de hoje, Deus tem que levantar verdadeiros Elias e João Batista, Eliseu e Sansão, um período da conversão. Vocês já imaginaram se Davi não fosse pentecostal? A hora que ele viu o gigante desafiando o exército de Deus, ele falou: quem é este incircunciso? Eu vou lutar contra ele, vou picar-lhe a pedra nele. Ele era baiano, Davi, e derrotou Golias. Pentecostal, fogo pentecostal, pedra pentecostal, cajado pentecostal, água pentecostal, azeite pentecostal. Aí as igrejas hoje, igreja pentecostal, não tem mais o Pentecostes, não tem mais o fogo, a língua de fogo, os milagres. Não crê mais, blasfema e duvida. Mas Deus ainda tem e terá sempre os pentecostais, os línguas de fogo, aqueles que têm o sal na mão para temperar a água da morte em água viva. Só nós temos o cajado, só nós temos a vara que faz flutuar o machado. Só nós sabemos aonde está a dracma perdida. Só nós entendemos o mistério da ressurreição e da vida. Só nós, a igreja que pode incendiar a seara dos filisteus, rasgar o atestado de óbito prematuro que está aí diante dos nossos olhos, parar o tropelo do cavalo preto, vermelho e amarelo. Só nós podemos parar o dragão, a antiga serpente. Só nós podemos fazer flutuar o machado perdido. Foi Jesus quem falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. As igrejas hoje apenas têm título de igreja pentecostal, mas não tem mais o Pentecoste, não tem mais a língua de fogo. Apagou, virou carvão, virou cinzas. Mas ele ainda tem canelas de fogo e profetas para fazer incendiar o carvão que foi apagado pela água de abor desta vida. Quantos que já creram e hoje não crê mais, blasfemam. Você quer maior pentecostal do que Paulo, rapaz? Arrancava pedaço da roupa e dava para o povo levar e ministrar a cura. Tudo que nós consagramos e abençoamos com sinceridade, Deus honra. Se eu oro e abençoo esta água como remédio, ela será remédio. Se eu oro e consagro o óleo para ser
a simbologia do Espírito Santo, a marca de Deus. Deus vai honrar a minha fé. Jesus uma vez chamou os fariseus hipócritas, sepulcro caiado, bonito por fora e cheio de ossos por dentro. Este é o retrato da igreja pentecostal hoje. Bonita por fora, majestosos templos, desfiles de moda nas igrejas, mas o lado espiritual cheio de ossos, que não tem mais vida para gerar vida. Que Deus nos ajude, talvez diante de um voto, possa haver ressurreição do seu ministério, que hoje é a base de igreja pintada de cor indevida, gelo seco, lâmpadas LED, tanta beleza física, mas feiura espiritual. Vamos falar com Deus, vamos. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que sejamos verdadeiros pentecostais, não falsos, mas verdadeiros. Que possamos levar o Pentecoste, a marca da descida do Espírito, 50 dias depois da ressurreição. Pai, às vezes temos que provocar a ressurreição, a vida, para aqueles que já creram e hoje blasfemam. Não crê mais em dízimo, não crê mais em voto, não crê mais em campanha, não crê mais em envelope. Então, não crê também na salvação. Mas o Senhor tem mantido em mim uma fé de princípios. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje, os cultos que teremos na catedral, na sede, as pessoas que vão pegar a folha para fazer o pedido da gratidão, vão pegar o envelope para fazer um voto, entregar o seu Isaac diante do altar. Eu abençoo o dia de hoje, a sexta-feira, o domingo, a Santa Ceia. Eu estou abençoando, porque posso abençoar. Eu consagro as águas que estão no rádio, o óleo, a roupa, o remédio, a chave, a carteira. Eu destravo em nome de Jesus a vida desta pessoa, porque eu tenho a cópia da chave de Davi. O Senhor nos deu, eu vos dou poder, o Senhor já deu esta autoridade. Eu creio assim, porque se não for assim, não me interessa pregar o Evangelho, porque o Evangelho tem que ser poder de Deus acima da capacidade da ciência e do homem. Pai, que as portas abram, que haja destravamento, haja uma consciência do Isaac no altar, desta pessoa se entregando a Jesus, enquanto a
tempo, porque o tempo passa com o tempo. Eu oro e abençoo o dia de hoje. Eu oro e abençoo o domingo, a sexta-feira, os dias que virão. Eu oro pelas crianças e pelos estudantes. Eu oro pelo povo, misericórdia, que apenas tem título de pentecostais, mas se transformaram em um verdadeiro sepulcro caiado, em um verdadeiro monte de carvão, em um verdadeiro monte de cinzas que não creem mais nada. Tua palavra diz: quando o Senhor vier, por acaso encontrará fé na terra? Aumente, Senhor, a fé dos teus servos e servas. Faça ressuscitar o machado que perdeu nas águas, a dracma perdida. Opera sinais, prodígios e milagres. Pai, eu estou orando em nome de Jesus, por esta mãe que ora comigo e faz um voto do seu Isaque no altar. Esta mulher, este marido, este empresário, esta pessoa que está com este câncer, mas está fazendo um voto de louvor pelo milagre em sua vida. Este destravamento, eu abençoo a todos, porque posso abençoar. Tenho autoridade para isso. Eu abençoo a alma desta moça que está orando comigo, está saindo para o trabalho, que a mão de Deus o acompanhe. Este homem, esta criança, que já está de férias, eu oro por eles, como que se eu orasse pela minha própria alma. Este pastor fracassado, que só está no altar por causa dos benefícios do evangelho, mas não tem mais o cajado e nem vida com Deus. Este diácono, esta diaconisa, este obreiro, eu intercedo por eles. Pai, que a mão do Senhor venha sobre nós. Nesta quarta-feira, nesta sexta, neste domingo, para que tenhamos uma passagem de ano e um novo ano verdadeiramente novo. Que a unção pentecostal que estava sobre Jesus esteja sobre a igreja do século 21, a igreja que está enfrentando o princípio das dores, mas está sendo uma igreja fraca, porque não tem mais a força do Espírito, por causa da ganância, da vaidade, do pecado. Ó Deus, ó Espírito Santo, queima este coração, esta alma que me ouve. Abençoa este povo que me ouve por este Brasil afora, na Europa, na Ásia, na África. Que eles despertem para os males que ainda virão e sejam os verdadeiros pentecostais do século 21. Ensina este povo a crer como criam, mas por causa do conhecimento abateu a fé.
Espírito gera vida nestas pessoas. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Deus vai falar com alguém por este torrão brasileiro. Leve Jesus, pregue através da minha voz. Participe do Bom Dia Espírito Santo. Seja um reprodutor de almas para o reino dos céus. Viu, Helenir? Viu, Maria Luísa? Viu, Tatiane? Viu, Virgínia? Viu, Eunice Salles? Viu, Adriana Inha? Deus os abençoe, Cacá. Deus os abençoe. Um abraço. Espero vê-los na catedral hoje ou na sede, ou na sexta-feira, ou no domingo. Shalom, papai de Deus. Amém, filha. Deus te abençoe, cotidiana. Marinês Linhares, Deus te abençoe. Compartilhe, Marinês, o nosso programa. Você é uma evangelista canela de fogo pentecostal. Por isso que o Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você. Deus te abençoe, Joselita. Deus abençoe a família do Bom Dia Espírito.